Olá, queridos, boa noite. Vamos estar lendo aqui em Gênesis 37, a partir do 3, que diz assim, só o 3. E Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. A gente sabe que essa túnica de várias cores, ela tem vários sentidos, né? Se a gente pesquisar, for no Google pesquisar, eu aconselho vocês até a fazer essa pesquisa, vocês vão ver que vai sair várias pesquisas falando de vários sentidos que tem essa capa, né? Essa capa, ela é colorida, né? A túnica, ela colorida de José, simbolizava favor. Era uma vestimenta dada a José por seu pai, Jacó. Não era uma roupa de trabalho como que as que seus irmãos usavam, mas uma elaborada obra de arte que foi feita para se destacar. Uma túnica de várias cores demorava muito tempo para ser produzida e custava muito caro. A ideia dessa vestimenta era que todos que olhassem para quem estivesse vestindo entendessem a importância daquela pessoa, pois quem usava a túnica colorida seria o herdeiro do patriarca. A túnica colorida de José o colocava em uma posição de destaque em relação aos outros filhos, e isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. Se a gente for ver a Bíblia, um relato mais detalhado da Bíblia, a gente vai ver que os irmãos de José começaram a sentir raiva, porque eles viram que o pai gostava mais de José do que deles. E para completar, o José ainda tinha os sonhos, que ele falava dos sonhos, por ser imaturo, queridos? Não é por tudo que a gente sonha que a gente vai falar para outras pessoas, independente de que seja. Quando Deus dá sonho para a gente, projetos, em relação à nossa vida espiritual, é bom a gente guardar conosco até Deus cumprir e para nos mostrar aos outros, Então, José foi imaturo em relação a isso. E mais ainda, Jacó vivia atrás dos irmãos e trazia má fama. Tudo que os irmãos faziam, ele falava para o pai. Mais um motivo para os irmãos sentirem raiva do José. E por isso, esses irmãos, que não tinham um coração assim tão disponível para Deus, eles tinham inveja do irmão e tentou matar José. Eles só não mataram porque Deus não permitiu, porque Deus tinha um propósito na vida de José e Deus estava usando aquela situação tão difícil, complicada, a qual o José estava, para lá na frente exaltar José e conservar toda aquela geração em vida. E a gente sabe, de toda a história que José, ele foi vendido como escravo, ele foi dado como morto para seu pai, que os irmãos falaram que ele estava morto, mentiram. E José foi para o Egito como escravo, mas o José sempre foi íntegro, mesmo sendo jovem, num país diferente, cultura diferente. Ele nunca desistiu do seu Deus, ele foi como escravo, foi colocado na prisão por uma mentira, de uma louca que disse que ele tentou estrupá-la, sendo que era mentira. E em tudo isso, Jacó jamais murmurou, jamais voltou atrás da sua fé. E no momento certo, oportuno, Deus honrou aquele jovem. E através de José, de toda aquela situação, Deus conservou em vida toda a família dele, porque Deus tinha propósito nisso, porque através da família de Jacó viria o nosso Salvador. E assim, e a gente vê que, embora José ele tenha ido para o Egito tão jovem, ele se conservou íntegro diante da presença do seu Deus, diante de todos, porque todos viam naquele jovem um diferenciado, E assim, queridos, que a gente possa ser como esse jovem foi, sabe, um diferenciado para o mundo, porque o mundo está cansado de ver tantas coisas ruins, então que a gente possa ser um diferenciado na vida para esse povo, tão incrédulo, tão que não acredita em nada, porque às vezes a gente é pior, os cristãos agem pior do que o mundo. Então que a gente vinha ver no exemplo desse rapaz,
né? Que foi vendido pelos próprios irmãos, era escravo, depois foi parar numa prisão, mas que em todo o tempo conservou sua fé em Deus, né? E por isso Deus o honrou, né? E você vê que o interessante de tudo isso que o José, você não vê o José, a Bíblia não relata nenhum momento que ele ficou revoltado, que ele deu para trás, não, muito pelo contrário, ele se firmou mais no Senhor, né? E quando ele viu os irmãos, ele provou, né, quis ver como que sondou o coração daqueles homens, para ver se eles tinham mudado. No segundo encontro, José se fez conhecer aos seus irmãos, os perdoou, né, e fez eles entender que para todo aquele propósito ele tinha ido para o Egito. Mas isso, queridos, não isentou os irmãos de José da culpa que eles tinham, né? Porque eles agiram de má fé com os irmãos, e Deus usou toda essa parte ruim para transformar numa coisa boa, né? Porque quando Deus tem propósito, né, tudo, até o que é de ruim, se transforma em bênção depois. Embora a gente não entenda, a gente fique desesperado em meio da situação, a gente quer que passe logo, mas tudo tem um tempo determinado pelo Senhor para acabar. Então, assim, essa pequena meditação eu quero te falar assim, que o que você esteja passando por pouco tempo vai passar, que você apenas confie no seu Deus como José fez, confie plenamente, né, no Deus que você serve, sabendo que no momento apropriado do Senhor toda essa situação vai acabar e você vai entender o porquê de tudo isso, amém? Que Deus assim te abençoe grandiosamente, te fortaleça, assim, muitíssimo diante da presença dele. Não se afaste jamais da presença do Senhor, porque o Senhor é o nosso melhor presente, o Senhor é o nosso tudo, amém? Que Deus abençoe assim a vida de vocês, grande e poderosamente, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, amém?